Vamos voltar para a tela, porque eu quero agora falar para vocês o seguinte. A minha primeira experiência como consumidor de informação foi através de rádio, né? Justamente porque talvez eu morasse muito longe de tudo. Aí tem um mapa que eu acho que não vai dar para vocês verem com muita clareza. Eu estou querendo mostrar onde que eu nasci, que é Ituverava, que é uma bolinha verde que está lá em cima. São Paulo está longe, Belo Horizonte está longe, Rio de Janeiro estava muito longe. E foi o rádio, o meu primeiro instrumento, onde eu comecei a navegar e perceber que o mundo era maior do que aquele mundo que eu vivia, né? O mundo, aliás, o mundo que eu vivia, extremamente rico de experiências e tudo mais, de amigos, de vida rural, de animais, de pessoas, de farras, de música, etc. e tal. Mas o mundo, eu comecei a descobrir através de rádio, comecei a navegar. Era uma espécie de internet a lenha para mim, o rádio AM, você entendeu? Comecei a navegar pelas rádios AM, especialmente de noite, de madrugada. Comecei a ouvir rádios do Rio de Janeiro, ouvir DJs. Tinha o Big Boy, que era o DJ da Rádio Mundial, que era sensacional. Comecei a ter acesso a informações que eu não tinha. Aos poucos comecei a navegar por ondas, enfim, de rádios que falavam outras línguas e tudo mais. Até que chegou esse momento aí, que é o momento da televisão. A televisão é o primeiro veículo de altíssimo impacto na minha vida. E a cena da chegada da televisão na minha casa é muito parecida com essa daí. Eu me lembro que eu fui comprar a televisão com meu pai. Meu pai falou, não, nós vamos comprar uma televisão. E para vocês isso é muito difícil de imaginar, mas não tinha televisão na minha casa. Vocês conseguem imaginar isso ou não? Eu nunca tinha visto televisão dentro da minha casa. A gente foi lá comprar uma televisão, porque ia acontecer uma coisa muito especial. O homem ia chegar na Lua. E a gente ia não só ver televisão pela primeira vez, como íamos ver o homem chegando na Lua, o que eram duas emoções muito fortes. Por isso, a televisão, essa cena que eu quero que vocês vejam aí de novo, a televisão provoca um encantamento quando ela chega, e a gente passa anos olhando a família inteira para a mesma tela, né? A televisão é uma experiência que é uma direção apenas. O conteúdo vem em direção ao indivíduo, né? Eu até trouxe aqui para vocês o primeiro comercial de controle remoto de televisão que foi nos Estados Unidos comercializado, chamado Lazy Bones. Um nome muito apropriado, o esqueleto preguiçoso. Quer dizer, o controle remoto era uma coisa que você controlava apenas o volume e a troca de canais, mas tinha apenas uma direção, o conteúdo jorrando em direção ao indivíduo. A gente ficava parado esperando chegar a novela das 8, o jornal, a outra novela, o jogo de futebol. O que acontece hoje, gente? Qual é o controle remoto que vocês usam o dia todo, que, aliás, é o controle que eu estou utilizando aqui agora? É um controle remoto que nós vamos até o conteúdo. Ao invés da gente ficar paradão esperando chegar o jornal das 8, a gente vai em direção à notícia a hora que a gente quer, quando a gente baixa a notícia, a gente manda para um amigo a notícia, a gente produz a nossa própria notícia, como estamos fazendo nesse momento. A gente está gravando e transmitindo um evento aqui no Colégio Oswald de Andrade. Isto é conteúdo para a gente que está muito longe daqui. Daqui a pouco a gente vai começar a ter as perguntas de pessoas que podem estar nos vendo agora. Nós estamos transmitindo um conteúdo, nós não estamos esperando chegar um conteúdo como a gente fazia antigamente. Nós estamos gerando este conteúdo. Então, é essa a inversão, a total mudança que deixa o mundo realmente de cabeça para baixo. As empresas estão todas experimentando isso pela primeira vez. Vê a sua marca agora, não na mão dos marqueteiros que cuidam da imagem daquela empresa, mas na mão dos consumidores que podem criticar aquela empresa de uma maneira que nunca havia sido feita antes, né? Como diz o nosso querido companheiro, nunca antes na história deste país, aliás, destes países todos, né? A gente tem hoje uma relação onde o consumidor, o cidadão, o telespectador, o leitor, os alunos, eles têm um poder de colocar a sua opinião, a opinião de um grupo ou de uma pessoa, como nunca havia sido feita antes, né? Então, vamos lá novamente para a tela, porque agora nós vamos ver, para deixar mais claro isso que eu estou falando, consumo de informação ontem e hoje são duas fileirinhas. Ontem, quando eu digo, é o meu consumo
como moleque indo lá na escola, né? E hoje, o consumo que nós temos hoje. Então, consumo de informação ontem e hoje. Ontem, rádio, TV, telefone, toca-disco, toca-fita, jornal. Hoje, internet, game, celular, MCN, MP3, comunidades. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: qual a diferença que existe entre essas duas tribos, entre essas duas filas que eu fiz aí, desses animaizinhos que a gente consome? O que que um faz que o outro não faz? Me digam. Estou perguntando. Hã? Rapidez, interação. O que mais? Como é que é? Escolha. Desculpa? Variedade. Ou seja, do lado esquerdo, né? Nós estamos falando de rádio, TV, toca-disco, toca-fita, jornal, coisas que você tinha menos escolha, você não tinha interação. Hoje, todos os equipamentos que a gente usa, você lida com interação. São duas mãos, você não fica só de receptor daquela informação. Para deixar mais claro esse quadro que a gente vive, essa mudança que a gente vive, eu vou falar de um nerd que não sei se todos vocês conhecem, que foi responsável por grande parte dessa mudança, é o responsável por essas imagens que vocês estão vendo aí, por este filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. É um filme dirigido pelo Kubrick, baseado num romance de Arthur Clarke, né? 2001, por que tinha esse nome? Porque era uma coisa no futuro. 2001 era um ano que nunca ia chegar, ia demorar muito para chegar, por isso que era 2001, Uma Odisseia no Espaço. Como que o Clarke entra nessa história? Além de escritor de ficção científica, ele era um cientista que escreveu este artigo que está aí, chamado Extraterrestrial Relays. Para quem não está vendo a revista, eu vou mostrar. É 1945, ele escreve este artigo numa revista. Olha o nome desta revista. Nós que nos sentimos muito modernos, é bom olhar o nome da revista que ele escrevia. Wireless World, 1945, O Mundo Sem Fio, tá certo? Ele faz a seguinte pergunta: será que se a gente colocar artefatos fora da atmosfera, a gente consegue uma cobertura de ondas que em todo o planeta, a gente consegue cobrir todo o planeta de ondas e consegue fazer com que todo esse planeta seja ligado através de ondas eletromagnéticas? Resumindo, este artigo do Clarke inspirou a criação dos satélites. Esta pergunta que ele fez é considerada a pergunta que disparou a invenção dos satélites. Esse daí é o Intelsat, o primeiro satélite usado para transmissão de televisão de um continente a outro, justamente o satélite que transmitiu a chegada do homem à Lua, que eu assisti lá em Tuverava, na primeira televisão, em 1969, é uma inspiração deste nerd chamado Arthur Clarke. O Clarke está aí numa foto de 2001, tá? Onde foram até lá para fazer a foto dele, no ano que chegou, 2001. E, em homenagem ao Clarke, a zona do espaço onde ficam os satélites é chamada Cinturão de Clarke. É conhecida essa região como Cinturão de Clarke. 36 mil quilômetros daqui é onde ficam os satélites que giram em órbita geoestacionária. Esta região do espaço hoje está mais ou menos assim. Eu acredito que essa imagem revela muito mais de tudo que eu falei até agora sobre interatividade, velocidade, interação. É uma imagem da Agência Espacial Europeia, 12 mil objetos que mostram o mundo conectado, o mundo extremamente veloz que a gente vive hoje, através de toda essa rede de satélites que a gente sente no nosso dia a dia. Aliás, aqui mesmo, eu vejo muita gente, de vez em quando, dá uma checadinha no satélite, se chegou o SMS, se a pessoa ligou ou não. A gente está irremediavelmente ligado numa rede de alta velocidade.